Você costuma observar rótulos dos alimentos? Você procura saber exatamente o que você está consumindo? Muitas vezes o produto está colocando aí que é diet, light, é natural, e aí aparecem algumas substâncias não tão naturais, ou substâncias que não são muito saudáveis. Para esclarecer esse assunto, nós vamos conversar com a professora Maria Inês Sucupira Maciel. Ela é professora do curso de Ciências do Consumo da Universidade Federal Rural de Pernambuco e também professora de pós-graduação em Ciência e Tecnologia dos Alimentos. Professora Maria Inês, boa tarde para a senhora. Boa tarde, tudo bem? Assunto meio complicado, né? É. Indústria alimentícia, rótulo, é danado. Por exemplo, a gente recebeu algumas solicitações das pessoas que nos assistem sobre o creme de avelã, né, que tem um numezinho industrial aí, que vocês sabem do que eu estou falando. Tá? No rótulo, quando você vai fazer a leitura, a gente procura onde está o avelã. Porque no rótulo, na descrição do produto, quando você vai nessa obrigatoriedade, que é colocar no rótulo, você vê 12 gramas de açúcar, 6 de gordura numa colher de 20 gramas. Uma colher de 20 gramas. Ou seja, 20 gramas você tem 12 de açúcar, com mais 6, 18. Açúcar e gordura. Né? E aí, onde está a avelã? Onde é que está cacau, por exemplo, que fala que tem chocolate também? Não é estranho isso, professora? Mas o problema é que o rótulo tem várias informações, porque o rótulo é o meio de comunicação da empresa com o consumidor. Então, o que você está mostrando ali é a tabela nutricional. O que a pessoa também tem que ler são os ingredientes. Tem um espaço no rótulo que está escrito ingredientes. E aí, nesse produto que você está falando, o primeiro ingrediente é açúcar. Açúcar. E o primeiro ingrediente... Não é avelã. Não. E o primeiro ingrediente é o que está em maior quantidade. Eu recomendo não ler primeiro a informação nutricional, e sim os ingredientes. Porque vem, a primeira palavra que vem ingredientes é o que tem maior quantidade. Então, imagine, é uma pasta de avelã e a maior quantidade é de açúcar. Açúcar, depois vem óleo de palma, óleo de girassol, para depois vir cacau em pó, soro de leite em pó, leite desnatado em pó, para depois vir a pasta mesmo de avelã. Então, Isso não é, professora, um pouco desonesto com o consumidor, não? Ou é porque as pessoas também são desavisadas, não leem os ingredientes? O problema é esse. A gente eu trabalho na universidade há muitos anos e com esse treinamento de como ler rótulos. Nós fazemos vários projetos em escolas públicas e particulares com adolescentes para ensinar aos adolescentes para passar depois para a sua família e aprender, porque o rótulo tem muitas informações. Não é só ver a data de validade. Como eu disse, os ingredientes, a informação nutricional, como ele deve ser mantido, conservado, se é em temperatura ambiente, se é na refrigeração, então fora do oxigênio, ar, luminosidade, então tudo isso está escrito no rótulo. Agora as pessoas precisam observar o rótulo mesmo. A gente sabe que a avelã já é uma semente calórica. Inclusive, a avelã já tem gordura, a gordura dela, natural. Mas daí, você vai fazer um creme de avelã e vai botar óleo de girassol, óleo de palma, açúcar, que é o primeiro produto, você está comendo uma bomba, né? Como a mesma coisa que outro produto que eu acho interessante, que são aqueles achocolatados em pó. Achocolatados em pó, o primeiro ingrediente é açúcar. O cacau vem bem depois. Ou seja, você vai comprar um achocolatado, vai dar, não, porque minha criança gosta muito daquele negocinho, tem o que é pequenininho, né? E tem outros que é o pozinho que você vai botando, como a doutora falou. Aí você bota pensando que está nutrindo
É um negócio, é açúcar. É açúcar. É açúcar. É isso que precisa mesmo ver, ler, inclusive, né, porque está muito movimento agora falando de ler os rótulos, porque há uma nova RDC, resolução da Anvisa, da Agência de Vigilância Sanitária dos Alimentos, que vai começar a partir de 9 de outubro agora, de 2020. Então, essa está modificando um pouco, facilitando, dando maior visibilidade para os produtos e para os consumidores observarem. Eu chamo a atenção que agora vai passar a ter uma lupa no rótulo, na parte frontal, superior do lado esquerdo. Isso é uma regra. Uma regra. Toda empresa tem que colocar nesse local e essa lupa vai dizer se aquele alimento é rico em gorduras saturadas, ou se ele é rico em sódio, ou se ele é rico em açúcares. Então, as pessoas devem prestar bem atenção a esta lupa, porque ele já está chamando atenção que aquele produto não é tão saudável. Essa questão, agora eu estou aqui com o rótulo já na parte do que compõe esse creme de avelã. Você vai vendo que é exatamente o que a professora acabou de dizer. Primeiro ingrediente, que é o maior, açúcar, depois vem óleo vegetal de palma. Aí, avelães, 13%. Pois é. 13%. Leite desnatado, 8,7%. Cacau em pó, parcialmente desengordurado. Ou seja, ó, a colher de 20 gramas, que eu acabei de mencionar, tem 107 calorias. 107 calorias. Eu estava até conversando com o pessoal que gosta de açaí, eu também gosto de açaí, mas eu compro a polpa, 100 gramas de polpa de açaí tem aproximadamente 58 calorias. Aí, quando você vai numa loja de açaí, eles querem empurrar exatamente esse creme de avelã junto com o teu açaí e bater com açúcar. Só o açúcar e o creme de avelã dá muito mais do que os 100 gramas de polpa de açaí. Que é isso que a gente precisa prestar atenção, porque os alimentos estão com muita quantidade de açúcar e de sal, e sem necessidade. As pessoas estão se acostumando a ingerir muito açúcar, e isto não é bom para a saúde, né? A gente já viu, está sendo comprovado que o açúcar não é bom. Outro dia eu estava vendo um programa, né? Aí a pessoa comentou com uma nutricionista que era diabética, e que estava consumindo geleia que é denominada diet, light, não tem açúcar, né, que seria adoçante. Né? Aí ela estava colocando que no rótulo havia a informação de que o doce que na geleia você estava consumindo vinha do suco concentrado de uma fruta. O suco concentrado de uma fruta é açúcar também, não? Não, porque já tem o açúcar da fruta. Da fruta. Da fruta, que toda a fruta é doce, a gente fala. E hoje em dia, as frutas estão muito mais doces do que antigamente. Mas isso foi por causa de melhoramento genético e que o consumidor quer mais doce. Então, as frutas têm muito açúcar. E quando você concentra, você retira água. E aí fica mais açúcar. Agora, professora, uma pessoa que é diabética, que não pode consumir açúcar, suco concentrado desse. Quer dizer, uma geleia dessa não é diet. Pois é. Agora, é uma coisa que é interessante chamar a atenção disso, diet e light. É muito complicado e as pessoas não entendem muito, porque diet não quer dizer que o diet pode ser sem açúcar, pode ser sem gordura, pode ser sem sal. O diet, ele é determinado para uma pessoa que tem alguma síndrome, alguma doença, que aí não pode. Então, as pessoas precisam ler o rótulo, os ingredientes, para saber se aquele diet é para quê? É sem açúcar? É sem gordura? E o light é o que tem menos quantidade, 25% menos de um ingrediente, que tem que ser comparado com o mesmo produto da empresa. Então, aí, o produto integral, se ele vai chamar aquele produto, o pão light, tem que ser 25% a menos do que o pão normal que essa empresa produz. Então, isso também é uma coisa que precisa ser tem que prestar bem atenção. A pessoa que está numa dieta, que tem algum problema
é de saúde, é bem complicado, né? Muito, muito complicado. Tem que estudar bastante. Aprender. Por isso que a gente trabalha muito. Segunda-feira mesmo, nós vamos fazer uma ação com os alunos lá de Ciências do Consumo, que vão para a Estação Central, junto com o pessoal da OAB, vai ser um movimento grande, e nós vamos estar distribuindo folders, explicando como ler rótulos. É muito interessante. Um que assim que eu acho que é bem interessante, aliás, quem inventou esse negócio ficou milionário. Foi no início do século passado, inventou a glucose de milho, que é o que você chama de mel caro, por exemplo. É impressionante a tabela nutricional desse negócio, professora. A mesma coisa vai ler o ingrediente. Pega o ingrediente que vai dizer água e glicose. Glicose é o açúcar que você retirou do milho. Do milho. Aliás, tem muito produto que coloca que é glicose, não é? Sim. E na realidade pode ser do milho. Sim, porque a glicose, ele é um carboidrato, um monossacarídeo, que é retirado de alguns cereais. Então, mas ele deve dizer de onde é que é a fonte. No caso, mas glicose é açúcar. Para uma pessoa que é diabética, esse tipo de produto. Não pode. Não pode. Não pode. Não. E se tiver essa glicose ou esse açúcar do milho com um nomezinho diferente, tem um outro também, um outro açúcar que eles botam muito, que dizem que para o diabético é outro veneno. Porque tem outro nome. Tem vários nomes de açúcar. Tem vários, porque exatamente é isso que faz a confusão. Dentro da universidade a gente fala carboidratos, na popular é açúcar, mas tem a lactose, que é um açúcar do leite. Tem a glicose, tem a frutose, que é encontrada em várias frutas, tem a sacarose, que todo mundo conhece da cana-de-açúcar, mas a sacarose também está nas frutas e tudo. Então, esses açúcares a gente precisa... E durante o processamento, porque quando você vai processar os alimentos, então precisa colocar outros ingredientes, e às vezes acrescenta-se mais açúcar. Aí o alimento fica com uma concentração muito elevada de açúcar. E é isso que agora, com essa nova legislação, está se querendo que botar essa lupa para poder chamar a atenção do consumidor. Ele tem que ver que é rico em açúcares, rico em gordura saturada e rico em sódio, né, que é o sal. Professora, queria agradecer sua presença no programa. Eu acho que é um assunto tão extenso, viu? A gente ficaria muito tempo aqui e certamente, eu até peço você que está assistindo aí nas suas redes sociais, pode mandar pergunta, tá? Ou pelo WhatsApp, porque aí depois a gente vai novamente chamar a professora aqui para tentar ajudar a gente, porque não é brincadeira não. Principalmente se você tem algum problema de saúde, não é fácil não. Muito grato, viu? Obrigada.